da expansão portuguesa, vai tudo à procura destes cristianismos iniciais. E vai à procura destes cristianismos iniciais não só em África, como também em todas as ilhas do Índico, como também na costa do Malabar e na costa do Coromandel. E depois os nossos reis, primeiro Dom Manuel I, depois até uma certa altura ainda Dom João III, fazem uma ligação muito concreta com os cristãos de São Tomenses do Índico e que é o resultado da ação missionária do tal apóstolo São Tomé, irmão de Jesus, e com os cristãos em África. Foi o resultado da ação missionária de São Mateus. Se nós vamos ver todos os portos tocados por Vasco da Gama na Índia, eram portos onde havia bispos cristãos. Todos cristãos são tomenses. Até existe uma gravura muito interessante que mostra o Vasco da Gama recebendo de uma representação de cristãos santomenses o cetro do grande reino cristão do Índico, para ele entregar este cetro ao rei Dom Manuel, para o Dom Manuel ser rei de todos os cristãos do Índico. Porque Portugal tornou-se muito rapidamente uma potência económica da maior do mundo, uma potência militar cerca de 70 anos avançada sobre todo o resto do mundo, não é? E uma potência que podia eventualmente dar um apoio significativo aos cristianismos não submetidos a Roma. O Dom Manuel fez uma coisa inédita. Ele ofereceu uma tipografia completa, com todos os seus oficiais e ajudantes e com toda a parte da maquinaria, ao Negos da Abissínia. O Dom Manuel ofereceu uma biblioteca de 2.500 livros ao Negos da Abissínia, que era a única tipografia que não estava a ser controlada por Roma. Isso era perigosíssimo, porque na Abissínia eles seguiam o Evangelho de São Tomé, que já tinha sido anulado na nossa Vulgata, que é a nossa Bíblia, que nasce por ação de São Jerónimos a partir do Concílio de Niceia do ano 325. Isto é uma peça de um altar dos cristãos de São Tomenses da Índia. Ninguém nos ensinou, quando Vasco da Gama chegou à Índia, a sua primeira ação foi entrar numa igreja cristã, assistir a uma missa, ajoelhar-se em frente à cruz e agradecer a Deus a benesse recebida de ter conseguido chegar a bom porto. Sempre nos deram a ideia que nós trouxemos o cristianismo à Índia. Tudo mentira. A Índia estava cheia de cristãos. Quando mais tarde São Francisco Xavier é enviado pela ordem jesuíta para introduzir o cristianismo na Índia, o que é que ele faz? Chega à ilha de Socotrá, encontra tudo cheio de cristãos. Vai-se embora. Vai a Goa, vai à costa de Malabar, encontra tudo cheio de cristãos. Faz uma disputa teológica com os principais cristãos são-tomenses. É muito bem recebido, ouve-me com muita atenção, chamam-no irmão de Cristo, mas dizem que nós temos a nossa forma de ver o cristianismo, vocês têm a vossa, nós sentimos-nos bem na nossa forma de estar e não queremos incomodar a vós, para vós abraçarem a nossa forma, mas não nos incomodem a nós com a vossa forma. E o São Francisco Xavier vai para a China, vai para o Japão, porque não tem nada que fazer na Índia. Depois instalou-se a Inquisição na Índia. Porquê?
para converter maometanos, para converter hindus, nada disso, para chacinar os cristãos são-tomenses. O que a Igreja não podia permitir de maneira nenhuma é a existência de cristãos convictos que não se submetiam. Vejam só o simbolismo dos cristãos de São Tomé. A pomba do Espírito Santo, a nossa cruz de Davis, e por baixo, eles interpretam isto em sendo a flor do lótus. Vou-vos mostrar do século XV uma cruz portuguesa. Século XV, o que é que nós temos? Temos a cruz de Davis. No centro da cruz de Davis, a rosa. A cruz significando a morte, a rosa significa o nascimento, a sobreposição dos dois emblemas significa a rosa cruz ou significa o renascimento. E a cruz está em cima de quê? Em cima do templo. E o templo nasce de quê? Vejam por baixo. Nasce da flor. Cá temos a flor do lótus, na base do próprio templo. Temos aqui do culto do Espírito Santo. Isto é a ponta de uma vara de um juiz do Espírito Santo, para não trazer a vara toda, só trouxe a ponta. Isto é manuelino, é português. Temos a cruz, temos a rosa e cá temos a pombinha. A pomba do Espírito Santo. E cá temos o templo. Temos o templo, temos a pomba, temos a cruz. Isto são os simbolismos máximos de Portugal. Quando os portugueses fazem a demanda do reino do Preste João e ligam-se ao cristianismo copta na Abissínia, o que é que eles encontram? Isto é copta, isto é do Mar Vermelho, isto é século XV. Encontram a cruz de Davis, novamente, e por baixo dela, um símbolo parecido com este, na costa do Malabar, chama-se isto a flor de lótus. Eu falei com padres coptas na Abissínia, eles chamam isso os braços de Adão. Outra cruz copta com a nossa cruz de Cristo. Vocês podem calcular o que é a emoção de um português dar a volta a todo o continente africano, entrar no Mar Vermelho ou mesmo no Índico e de repente encontrar um padre que lhe mostra este símbolo? A nossa cruz de Davis. Isto é uma cruz de rezar de um padre copta do século XV. Nós, portugueses, quando nós chegamos à Abissínia, nós sentimos-nos em casa. Há duas frases, para mim são as duas mais importantes de toda a expansão do mundo português. E essas duas frases são as chaves da abertura de todos os conhecimentos do passado e do futuro que dizem respeito a Portugal. O infante Dom Henrique, quando mandava as suas esquadras, acabava sempre como último recado a seguinte frase: trazai-me notícias do reino do Preste João. Nós queríamos acesso e ligação com o reino do Preste João. E conseguimos. E depois, quando Vasco da Gama chega à Índia, chega a Calcute, manda um degradado por terra, era mais seguro se ele fosse mal recebido, e então este vai à mesma Calicut e em Calicut encontra uma coincidência espantosa. Este degradado português, não sabemos qual é a razão dele ter sido degradado, mas este degradado português teve muitos comércios no Norte de África e também em praças espanholas no Norte de África e conheceu diversos comerciantes árabes. E então ele não encontra em Calicut um desses comerciantes árabes que ele conhecia da cidade de Tunis. E quando este comerciante árabe vê a ele na costa do Malabar, ele, no seu castelhano um bocado macaroni, vira-se para ele e diz: hombre, que buscas aqui? E quem é que responde o português? Cristianos e espécies.
cristãos e especiarias. E essa resposta é a base mais fundamental de toda a expansão portuguesa. A nossa expansão foi uma procura para cristãos e especiarias. Todo o resto do mundo foi a procura do ouro. Ouro, 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 ganância, poder, ganância, poder. Nós procuramos cristãos. E procuramos os cristãos quê? Quais cristãos? Os cristãos que tiveram acesso ao verdadeiro cristianismo. Nós procuramos os cristãos de São Tomé. Nós procuramos os cristãos coptas. Nós fazemos uma aliança com os cristãos coptas. Nós fizemos uma aliança com os cristãos de São Tomé. E o que é que faz o Papa? Faz uma delegação gigante e manda para Roma para oferecer ao Papa não só animais fantásticos, mas para oferecer ao Papa um novo império cristão. Para ele, Dom Manuel, ser reconhecido como imperador deste novo império cristão. Isto foi a primeira tentativa da implantação do Quinto Império. Foi Dom Manuel que a tentou, aliando os cristãos templários, mais bem dito, da Ordem de Cristo, com os cristãos são tomenses, com os cristãos de Socotrá, com os cristãos coptas. E o que é que faz o Papa? Grita, heresia, heresia, heresia. E o que é que faz? Sentencia Portugal à morte. Portugal não podia existir. Porque Portugal tinha tido acesso ao verdadeiro cristianismo. E o conhecimento e o acesso ao verdadeiro cristianismo faz tombar por terra uma construção artificial que só buscou o poder. E então o que é que ele faz? Os nossos templários, a nossa ordem de Cristo fica anulada de um dia para o outro. Já não há mais cavaleiros da ordem de Cristo. Já não há mais ação militar da ordem de Cristo. Já não há mais ação missionária. Já não há mais ação escolar. Já não há ação mais comercial. Nada disso. A ação missionária portuguesa foi substituída pela ação dos jesuítas. E assim acabou a Ordem de Cristo e assim começou por morrer Portugal. Depois morrem todos os filhos de Dom Manuel. Morreu de uma forma muito estranha, de uma febre chamada febre modorra, que deu em Lisboa, e ele estranhamente foi logo a primeira pessoa a morrer disso. Ao total morreram cerca de 100 pessoas dessa estranha febre. É estranho que seja uma das 100 seja logo o nosso rei Dom Manuel. Depois, em seguida, dá-se a desgraça toda com Dom João III, que introduz a Inquisição em Lisboa. Santo Ofício e Inquisição, todos sabem o resultado disso.